Vamos tomar o livro de São Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 16. Livro de São Mateus, capítulo 28, a partir do verso 16. Nesta noite eu quero falar sobre: se todo o poder do céu e terra foi entregue a Jesus, e se existe mais de um Deus além do próprio Jesus Cristo, então esse outro Deus ficou sem poder? Essa é a matéria desta noite. Aleluia, Deus. São Mateus 28, verso 16. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o adoraram, porque ele é Deus, né, irmãos? Amém. Mas alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Fechamos nossos olhos. Pai Celestial, Meu Deus. aqui nos encontramos mais uma vez Peça sua entendimento. diante da Tua presença, da Tua palavra. Perdoe nossos pecados, nossas faltas cometidas na Tua presença. Abençoe cada irmão e cada irmã, Pai, nesta noite. Ajuda-nos mais uma vez, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar? Porque o Senhor é. Aleluia. Glória a Deus. Deus. Muito bem. Hoje é sábado, 19, né? Amém. 19 de novembro. Já estamos finalizando o ano. Passou rápido, né? É verdade. Muito rápido. E, se Deus permitir, nós já estamos trabalhando no sentido da passagem de final de ano na igreja Sarzedo. Amanhã, em Sarzedo, nós vamos estar tratando de um assunto muito importante, na verdade, um estudo sobre o espírito muito parecido, falando sobre Mateus 24, sobre o quão parecido e cativante esses falsos ministros, falsos profetas ungidos, falsos cristos, com suas mensagens cativantes, aliás, dizendo muita verdade, citando muita verdade, apresentada, no qual converte o entendimento em mentiras do diabo, por meio de ministérios batizados na mente, cuja perturbação é fazer o povo agir inquietamente. Esse é o estudo amanhã em Sarzedo. Nessa semana que vem nós teremos um culto lá em Brumadinho, na região do município de Aranhas. Tem um povo lá que estão ouvindo a programação no rádio, um pessoal do sistema chamado Deus e Amor, e estão esperando a nossa visita lá. Amém. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, irmãos. Se todo o poder no céu e terra foi entregue a Jesus, conforme a escritura que nós acabamos de ler, Mateus 28, do 16 até o 18, então, o mundo religioso, as religiões, e por que não, até mesmo dentro da própria
mensagem, onde existe uma linha de pensamento na qual separa o pai do filho. Como se convertesse os ofícios, os títulos de Deus em personalidades. Se vocês observarem, é o mesmo espírito da Igreja Católica quando finalmente ela tratou de colocar e introduzir essa doutrina durante o período das eras, na qual ela deu nome a esses três ofícios maiores de Deus: paternidade, filiação, Espírito Santo. Deu esses ofícios personalidades, na qual foi chamada de Santíssima Trindade. Essa Santíssima e suposta Trindade, criada, inventada em concílios da Igreja Católica, eles têm o seu parecer que nessa confusa crença das supostas três pessoas distintas, eles dizem que ali é um mistério. Nós sabemos que o mistério de Deus não continua sendo um mistério. O mistério de Deus já foi revelado. Amém. O mistério de Deus é Cristo. Então, o mistério de Deus não é a Trindade. O mistério de Deus é unidade. O mistério de Deus é Cristo. Deus num corpo. Deus habitando no corpo. O Pai, Espírito, habitando no corpo. Filho. Amém, irmãos? Amém. Então, com o pensamento voltado ao paganismo, ao politeísmo, muitas igrejas também aplicam esta teoria romana e, em parte, 99% essa doutrina é engolida, é aceita na maioria do seio evangélico. Então, muitos religiosos, muitas religiões, homens, eles não negam que existe um Deus. Se você encontrar com qualquer pessoa, seja ela de qualquer etnia, evangélico ou não evangélico, ou religioso ou não religioso, o homem tem sempre uma inclinação de entender que há um Deus. Isso aí você não pode tirar delas. Quem está me entendendo? Se você não pode tirar deles. Eles clamam a Deus à toa por aí. Ai meu Deus, esqueci a chave. Ai meu Deus, esqueci o menino. Ai meu Deus, esqueci de pagar a conta. Mesmo não atuando como um crente em Deus, é inegável que eles não saibam que existe um Deus. Quem está entendendo? Porém, precisa de uma revelação divina por meio das Escrituras para eles entenderem que esse Deus tem um nome. Amém. E o seu nome é Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, conforme o profeta nos ensinou na mensagem Conferência com Deus, parágrafo 106, quando
a notícia chegou no céu de que o filho Adão havia caído, quando essa notícia chegou no céu, abalou o céu. O profeta diz na mensagem a crueldade do pecado. Ele disse que quando o pecado apareceu no Éden, ele disse que uma grande nuvem negra cobria todo o Éden. E quando o pecado, a notícia da transgressão do Filho de Deus, Adão, havia chegado no céu, imediatamente, diz o irmão Branham, que Deus fez uma conferência. Sabe o que significa conferência? É uma reunião de emergência para tratar de assuntos emergentes. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Para isso é chamado a palavra conferência. É para tratar de assuntos que têm valores imediatos, de importância imediata. E quando a notícia chegou no céu, não foi necessário render muito, ou esperar muito tempo para que uma decisão fosse tomada. E então o irmão Branham diz nessa mensagem, conferência com Deus, quem tem em casa, volte a lê-la. O irmão Branham disse que Deus então fez uma conferência imediatamente. De repente apareceu todos os anjos. Apareceu os anjos, apareceu os serafins, apareceu os querubins, e todos ali naquela grande conferência para ver qual ação, que tipo de conduta deveria ser tomada para trazer o homem de volta, para que o homem pudesse ter novamente o companheirismo que ele tinha com Deus, que agora tinha perdido com a queda. E entre o homem e Deus houve um grande obstáculo, uma negridão muito grande, uma dimensão muito grande, umas trevas. Porque entre o homem e Deus existia uma palavra chamada transgressão, pecado. E o pecado é a grande barreira que separa o homem de Deus. Quem está entendendo, irmãos? Amém. E o profeta irmão Branham diz que o pecado tem que ser resolvido. Quem está entendendo? Amém. O assunto do pecado tem que ser resolvido. Pecado tem que ser logo confessado, pecado tem que ser logo acertado. Quem está entendendo, irmão? Amém. Então, quando o assunto do pecado atingiu o céu, foi logo de imediato convocado uma conferência. E nessa conferência, todos os anjos queriam fazer alguma coisa. Miguel apareceu, Gabriel disse, eu faço, o outro disse, não, eu faço, o outro, cada um queria fazer. Deus disse, não. Eu sei que vocês poderiam até fazer isso, mas não é trabalho seus de fazer isso. Esse é um assunto que eu mesmo devo resolver. Glória a Deus. Esse é um assunto que eu mesmo devo resolver. Aí os anjos então perguntaram, como é que o senhor vai fazer isso, pai? Então Deus respondeu, eu me tornarei um deles. Eu me tornarei um deles. Serei um semelhante a eles. Descerei ao nível deles. Me vestirei como um deles. Comerei, beberei, andarei, serei um deles. E os anjos foram fazer a pergunta, mas como sim? Por que o senhor deve ser um deles? E Deus respondia na conferência, porque nas leis de redenção é necessário um sem culpa. Sem culpa alguma. Da sua vida em resgate a muitos. Oh, Deus. E eu vou descer, criarei um óvulo, um germe de vida, eu mesmo. Me colocarei no ventre humano de uma mulher. E então criarei nela o meu corpo, na qual eu me colocarei perante eles, na qual me identificarei.
e nesse corpo habitarei. Oh Deus, santo rei da glória. Aí os anjos disseram, grande é esse mistério. Amém. Amém, irmão? Qual a mensagem? Eu que estou lendo conferência, mas está tudo aqui esboçado. Grande é esse mistério. Então, no parágrafo 106 da mensagem Conferência com Deus, o irmão Branham diz o seguinte: foi decidido por Deus que ele se tornaria homem, que ele desceria e tomaria sua própria maldição sobre si mesmo. Não seria justo ele enviar um anjo, não seria justo ele enviar nenhuma outra pessoa. Mesmo que ele tivesse um filho, não seria justo ele enviar seu filho. Amém? Amém. E aí você tem um quadro na mão de São João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho ao mundo. Não está escrito assim? Amém. Isso é Bíblia. Mas por que João escreveu assim? Por quê? Porque as pessoas têm que entender, é como eu estou escrevendo uma matéria hoje para o grupo Mensagens na Grande BH. Estou escrevendo hoje uma matéria sobre Elohim e Eloá. O Elohim é uma pluralidade, mas que identifica somente numa singularidade, Eloá. Então, se as pessoas entenderem que lá atrás, em Deus, havia N de atributos, havia nele de ter o Filho, havia nele de ser o Filho, havia nele de ser um Salvador, havia nele de ser um curador, havia nele de ser um Redentor, havia nele de ser um Libertador. Amém, irmãos? Amém. Todos esses atributos. Havia nele de ser um Consolador. Então todos esses atributos estavam em Deus. E quando chegou um tempo de ser um Salvador, ele tinha que vir no corpo. Tinha que ser gerado. Oh Deus da glória. Porque na redenção está incluído nascimento, está incluído a vida, está incluído o corpo. E então já tinha sido prometido nas leis de redenção que Deus, além de ser pai, se tornaria também um filho. Amém. E isso estava prometido. E quem foi que prometeu? Um querubim? Quem foi que prometeu isso? Um querubim, um anjo? Deus mesmo é que prometeu isso. Amém. Mas aquele que Deus envia, diz o profeta, Deus vai nele. Amém, irmãos? Amém. Deus vai nele. Cada profeta que Deus enviou, Deus foi nele. Mas em medida. Mas quando ele envia Jesus, o seu próprio corpo, nascido de uma virgem, Deus não tinha Jesus em porção. E nem Jesus tinha Deus em porção. Jesus tinha Deus em plenitude. Amém. Amém. Glória a Deus. Toda a plenitude habitou nele. Toda a plenitude estava nele. Em nós coube e cabe apenas uma porção. Mas em Jesus Cristo coube nele e habitou nele toda a plenitude da divindade. Amém. Corporalmente vivida nele. Então, vejam bem, essa decisão ocorreu no céu, de que não seria justo ninguém, nenhum anjo, nenhum serafim, nenhum querubim, ou até mesmo se ele tivesse um filho, não seria justo enviar esse filho se assim tivesse. Na mensagem A Revelação de Jesus Cristo, parágrafo 100, ele diz o seguinte: vejam bem o que aconteceu no Éden. Quando a primeira notícia chegou à glória de que seu filho Adão se havia perdido, mandou Deus um anjo
Mandou ele a um filho? Mandou outro igual a nós? Não. Ele mesmo veio para redimir aquele filho. Amém. Aleluia! Glória. Deus não confiou seu plano de salvação a outro. Ele somente confiava em si mesmo. Aleluia. Amém. Deus se fez carne e habitou entre nós e nos redimiu a si mesmos. Glória a Deus. Nós somos salvos pelo sangue de Deus. Amém. O Deus eterno habitou num corpo mortal para tirar este pecado, esta transgressão. E chegou a ser o Cordeiro para derramar seu sangue e entrar com ele detrás do véu. Amém? Amém. Então vejam bem, Jesus vindo a esse mundo, Deus vindo a esse mundo, com essa decisão acertada nos céus, Deus sabia muito bem do que o aguardava. Deus sabia muito bem do que ele seria, de como seria, e de como dependeria de certas coisas. Por quê? Porque ele se tornaria dependente, sendo que ele é o próprio Deus. Porque Jesus, sendo o próprio Deus, dependeria de pessoas. Ele dependeu de casa, ele dependeu de animais dos outros, ele dependeu de uma barriga, de um ventre, dependeu de barcos. Quem está entendendo, irmãos? E ele é o próprio Deus, o Criador de todas as coisas. Mas quando a decisão foi acertada dele descer aqui na terra, Deus sabia do que ele seria, de como seria e de como dependeria de certas coisas, pois reduziria a... Pois por que reduziria? Pois ele reduziria a nossa própria capacidade de viver e conviver aqui embaixo entre os homens, começando pelo seu nascimento, pois dependeria de um ventre virgem, sem jamais ter tocado por homem algum. Isto foi a primeira coisa na qual Deus passou a depender. Amém? Glória a Deus. Amém. A primeira coisa que Deus passou a depender foi de uma virgem, de um ventre. E olha que Deus não depende de ninguém, mas para efetuar a redenção, ele teria que se humilhar, ser dependente, conforme Filipenses 2,6. Aleluia. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Veja o que Deus teve que fazer. Deus sabia que ele teria que ser reduzido, e diz o irmão Branham que lá na mensagem, aquele dia no Calvário, que Jesus chegou lá no Calvário a zero. Ele chegou a zero no Calvário. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Ele chegou a zero no Calvário. Jesus, sendo o próprio Deus, ele, na forma de homem, em momento algum usurpou esta posição, este patamar na qual o Espírito Deus vivia. Na forma de homem, Jesus, de forma alguma, em momento algum, tomou isso para si, dizendo: olha aqui, se vocês não crêem, eu sou Deus. Ele jamais falou isso. Ele deixou que as próprias pessoas vissem isso nele. Amém, irmãos? Amém. Ele deixou que as pessoas tivessem uma revelação sobre ele, que tivesse um entendimento sobre quem ele era, Amém. o que ele era. Graças a E, no entanto, há escrituras que ele permite e diz ser Deus sem dizer totalmente que era. Há escritura que ele mesmo diz ser Deus sem dizer claramente que era.
Por exemplo, quando ele estava diante dos fariseus, quando Jesus disse que Abraão tinha visto o seu dia e alegrou-se muito, eles então disseram: vejam, blasfemas, pois não tens nem 50 anos e disse que viste nosso pai Abraão? Jesus então respondeu: antes de Abraão existir, eu sou. Amém, irmão? Amém. Ele disse que era Deus sem dizer totalmente que era. Quem era, irmão? Amém. Ele disse que era Deus sem dizer totalmente que era. Amém? Amém. Então observe bem, mas de forma alguma ele tomou isso para si, não usurpando. Usurpar é tomar para si esse privilégio, mesmo sendo. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Ele não tomou para si esse título, Deus. Ele não se usurpou ser igual, mas ele é o próprio Deus. Mas não se usurpou ser. E achado na forma de homem, Deus não é homem. Amém, irmãos? Amém. Deus é espírito. Mas ele foi achado na forma de homem. Amém? Glória a Deus. Tomando a forma até de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Mas esvaziou-se a si mesmo. Olha, o que é esvaziar? Aniquilar significa esvaziar. Esvaziou-se a si mesmo, tomando uma forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Deus então, o que ele fez? O que ele fez para vir até nós? O que ele fez para estar junto conosco? O que ele teve que fazer para ser um igual a nós? O profeta nos dá a resposta na mensagem, um super sinal, parágrafo 64. Deus teve que cancelar a si mesmo de ser Deus, em sua essência, pois Deus é Espírito, e na redenção era necessário sangue de Deus. Para isso, tinha que fazer-se carne. Amém? Amém. São João 1,14. O verbo tinha que ser feito carne. E quando o verbo, a palavra, se fez carne, habitou entre nós na pessoa de Jesus Cristo. Amém. Deus teve que cancelar a si mesmo. Você diz, pastor, Deus teve que cancelar a si mesmo de ser Deus? Sim. Se você diz que creu num profeta que veio restaurar essas verdades para nós, sim, ele fez isso. Super sinal 64. Amém? Amém. Aleluia. Graças a Deus. Amém, irmãos? Glória. Aí está. O Deus Jeová se tornou homem, apanhou a nossa linhagem, cancelou a si mesmo de Deus e tornou-se homem. Aí está o sinal. Ele era Deus e se fez homem. Aí está o seu sinal. Ele era Deus e se fez homem. Não um homem rico, mas um homem pobre. Este é o super sinal. Vocês pediram por um sinal, disse Deus, lhes darei um sinal eterno. Amém, irmão? Amém. Quem é eterno? Deus. Só Deus é que é eterno. Graças a Deus. Amém? Amém. Só Deus é eterno. Vou lhes dar um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Bom, se é um sinal eterno, quem é o eterno ali? A virgem ou o que nasceu? O que nasceu é eterno. Amém, irmãos? Amém. Você fala assim, mas pastor, como que uma coisa eterna nasce? Aleluia. Veja bem, quando você nasceu, o seu espírito veio com você? Ou tinha que entrar dentro de você? Tinha que entrar dentro de mim, ué. Já estava o espírito muito antes. Amém, irmãos? Amém. Vejam bem, assim que Deus se reduziu a si mesmo, daquele estado de majestade, para vir aqui, começando pelo seu nascimento, um estábulo, pois deveria ser assim, pois é aí que os cordeiros nascem, tornando um de nós.
Ele teve fome, mas ele mesmo disse que era o pão da vida. Ele teve sede, mas ele disse mesmo que ele era a água da vida. Foi tentado, se cansava, por isso que ele dormia, mas sem nenhum pecado, pois ele era Deus. E quando ele tomou nossas transgressões, nossas iniquidades, nossas dores, e as levou no Calvário, chegou a zero ali no Calvário. E então, logo depois dele ter terminado sua obra aqui de redenção no corpo, carne, ressuscitando ao terceiro dia, Deus voltou ao que ele era, como também o retorno do seu poder total como Deus. Vamos repetir. Depois dele ter terminado sua obra aqui de redenção no corpo, carne, ressuscitando ao terceiro dia, Deus então voltou ao que ele era antes. Amém. E também o seu poder total como Deus, pois vindo aqui na terra e sendo um de nós, deveria ele então em sua alta e essência ser diminuído para estar entre nós. Nós não suportaríamos um Deus entre nós. Amém, irmãos? Amém. Mas quando ele saiu daquela posição de ser Deus, de sua essência, e ser diminuído para ser um de nós e estar entre nós, não como Deus, mas Deus em uma carne. Amém, irmãos? Amém. Então podemos tocar na palavra da vida. Podemos tocar em Deus. Deus bebeu água, Deus comeu carne, Deus comeu pão, Deus bebeu leite. Amém, irmão? Aí está. Vê você? Na mensagem Perguntas e Respostas sobre Hebreus, capítulo 1. Capítulo 1, parágrafo 106. Presta atenção. Perguntas e Respostas sobre Hebreus, parte 1, 106. Diz o irmão Branco: e chegando-se Jesus falou aos discípulos, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então eu digo, como profeta de Deus, onde está o poder do Pai? Dualista, como é que fica agora, irmã? Trinitarianos, como é que fica vocês agora? Vou repetir, é o profeta falando. E chegando-se Jesus aos seus discípulos, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Onde está o poder do Pai? Se todo o poder no céu e na terra é dado a Jesus, Deus ficou sem poder então? Não ficou? Não ficou ele? Ou ele apenas contou uma história? Estava Jesus brincando com as palavras? Ele quis dizer realmente aquilo? Não crê você que ele quis dizer aquilo? Amém. 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 Se todo o poder é dado a ele, onde está o poder de Deus então? Ele era Deus. Isto é exato. Esta é a única coisa que há nisto para crer. Isto é apenas tudo o que havia. Ele era Deus, ou você acha que haveria alguém lá em cima sentado, tendo o mesmo poder? Eu estou lendo o parágrafo 106. Perguntas e Respostas sobre Hebreus, parte 1, parágrafo 106. Isto é apenas tudo o que havia. Ele era Deus. Ou você crê que havia um lá em cima sentado, que tinha o mesmo poder e que não tem mais agora? Oh, Deus da glória. Então você não pode crer assim. Você não pode fazer confusão com isto. Nós tomaremos isso exatamente da mesma coisa aqui. Temos que crer assim. Amém, irmão? Perguntas e Respostas sobre os selos. 152. Agora, onde está o poder de Deus? Se agora Jesus é que está com poder? Glória a Deus. Onde está o poder, então, desse Deus? Onde está Deus?
Se todo o poder no céu e todo o poder que está na terra foi dado, agora, aonde está Deus? Aí está Ele, Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. É isto que Ele está falando a você, irmão. Amém, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Revelação de Jesus Cristo 63. Se Jesus é Senhor e Cristo, então Ele, Jesus, é e não pode ser outra coisa menos que Pai, Filho e Espírito Santo. Oh, Deus. Em uma pessoa manifesta em carne. Não é Deus em três pessoas, ou bendita trindade, mas um Deus. Uma pessoa com três títulos maiores, com três ofícios, manifestando aqueles títulos. Escutem-me mais uma vez, vocês que estão embaraçados. Este mesmo Jesus é Senhor e Cristo. Amém, Deus. Senhor Pai, Aleluia. Cristo e Espírito Santo é Jesus. Porque Ele, Jesus, é ambos Senhor e Cristo. Amém, irmão? Olha, este Jesus é ambos Senhor e Cristo. Senhor, Jesus, Cristo. Amém, irmão? Deus da Agora, se o nome de Jesus, se o nome Jesus não tivesse sido glorificado, é aqui que eu quero que você preste atenção. Se o nome Jesus não tivesse sido glorificado, ou seja, tornando de volta seu senhorio, seu poder sobre todas as coisas, aquele nome não teria uma associação para perdoar pecados. Não teria. Pois foi o nome humano que veio se relacionar conosco. Por isso que batizar uma pessoa usando somente o nome Jesus está errado. Pois Jesus tem vários por aí, mas Senhor Jesus é somente um. Depois de sua morte e ressurreição, Jesus voltou a ser o Senhor e Cristo. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tanto dos vivos quanto dos mortos também. Então, se todo o poder foi dado a Ele, quando alguém outro dia me citou, um desses dualistas aqui perto, me citou essa escritura, Mateus 28, 18. Ah, mas aqui está dizendo que foi dado. É porque alguém deu. É porque alguém, se alguém deu, é porque alguém deu. Eu falei assim, escuta, meu amigo, escuta o que eu estou dizendo para você aqui. Escuta para você aqui. Se eu sou, aí eu dei um exemplo, se eu sou o dono de uma empresa que tenho 1000 funcionários, 100 me conhecem, mas 900 não me conhecem, estou colocando os anjos, amém, irmãos? E 900 não me conhecem, estou colocando os humanos. Quem está me entendendo? Amém. Aí eu, como dono daquela empresa, eu digo o seguinte, sabe uma coisa? Vou sair daqui do meu escritório, perfumado, tão maravilhoso, com cafezinho e tudo mais. Vou sair do meu terno, vou sair da minha gravata, vou sair da minha caneta e vou pôr um capacete, vestir um macacão, vestir uma bota e serei um dos funcionários. Amém, irmãos? Amém. E nesse momento eu disse, nesse momento eu não estou. E quando eu descer no meio deles, para trabalhar no meio deles, eu não vou agir como dono, mesmo eu sendo dono. Quem está entendendo? Amém. Eu não vou sair com a caneta, eu não vou receber cafezinho da secretária, porque aí não seria da maneira que o funcionário estava atuando. Mas aí eu desço e vou trabalhar como um deles, visto o meu macacão, visto a bota, e então coloco um disfarce, isso significa morfe. Amém, irmãos? Morfe, mudar de forma. Ele mudou de forma, saiu daquela forma e veio para a nossa forma. Amém, irmãos? Amém. E então eu deixo lá o diretor-geral, deixo lá o segundo diretor, deixo lá o vice-presidente. Em outras palavras, deixo lá Miguel, deixo lá Gabriel, deixo lá os anjos. Quem está entendendo, irmãos? Amém. E desço para ser um dos funcionários. Amém. E depois que eu estou ali e tudo mais, os funcionários que são mais inteligentes, mais discernidor, vai dizer, o senhor é o dono da empresa. E está aqui no nosso meio.
Os irmãos, né, irmãos? Aí eu disse, né, eu vim aqui para isso mesmo, só para me ver como é que vocês trabalham, para ser um de vocês, para suar como vocês soam, para ralar como vocês ralam, mas na verdade eu sou o dono da empresa. E então eu volto de novo para o meu gabinete, ou seja, agora todo o poder dá de mim de volta. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Porque quando eu tornei um funcionário, fiquei então dependente do encarregado, fiquei dependente do diretor, fiquei dependente do gerente. Quem entendeu, irmão? Mesmo eu sendo dono. Amém. É isso que o mundo não entende. O mundo não entende esse grande mistério, que é Deus numa carne e depois Deus nas nossas carnes. Amém, irmão? Este era o mistério que estava oculto desde os séculos dos séculos e que há 2000 anos atrás foi revelado na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e que de 2000 anos para cá está revelando no corpo de sua igreja, porque grande é esse mistério. Amém, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Porque esse mistério entre os gentios é a esperança da glória. Amém. Glória a Deus. Cristo em vós. Lá era Cristo em um corpo, agora é Cristo no nosso corpo. A esperança da glória. Por isso que o mundo não entende o próprio Deus que criou o universo, desconsiderar seu trono, desconsiderar o seu palácio de marfim, sua majestade, sua pluralidade, Elohim, quer dizer plural, que é tudo que você pode imaginar o que é Deus, deixou essa pluralidade para se tornar uma simples pessoa. Quem entendeu, irmão? Aí o mundo não entra na cabeça. Deus vinha aqui na terra, Deus estando aqui na terra. Não. Isso é demais para um batista, isso é demais para um trinitariano. Mas para nós é o poder de Deus revelado. Amém. Oh, glória. Amém? De Deus e volta para Deus. Isso. Então as pessoas não entendem isso aqui. Porque se eu sair, por exemplo, como eu dei o exemplo, eu saí do meu escritório, voltei de volta para o meu escritório. Os irmãos estão entendendo? E então Deus saiu da sua majestade, saiu de uma posição de ser Deus e voltou de novo para Deus. Amém, irmãos? Só que o mundo não entende isso, porque isso é demais para a sua mente. Isso é demais. Então, Deus, sendo Deus, ele sabia muito bem que poderia reduzir a si mesmo e tornar a voltar ao que ele era. Ele mesmo disse isso. Se ele não fosse Deus, ele jamais poderia dizer, dou a minha vida e torno a tê-la novamente. Amém. Os irmãos entendendo? Amém. Foi para isso que ele veio. Foi exatamente para isso. Os irmãos estão entendendo? Então ele deu sua vida. Ele deu sua vida e tinha poder para trazê-la novamente. Agora você tem poder para isso? Hein? Alguém tem esse poder? Alguém tem esse poder? Tem, só Deus é que tem. Só Deus é que tem esse poder de dar a sua vida e tornar, trazê-la de volta. Isso é só Deus é que pode. É verdade. Amém, irmãos? Então foi isso que Deus fez. Ele deixou toda a sua majestade, deixou todo o seu séquito, deixou toda aquela pomposidade e honrarias dos anjos para vir aqui arrancar a barba dele, bater na cabeça dele e chutar ele para lá, empurrar ele para lá. Quem me entendeu, irmãos? Foi para isso que ele fez. Ele veio isso. Ele veio isso para fazer isso. Ele veio para poder pagar a pena, pagar o resgate. E o resgate é o seguinte: como é que se paga um resgate? Quando sequestra uma pessoa, como que se paga o resgate? Como se paga o resgate? Não é com dinheiro? Não se paga com dinheiro? Olha, sequestrei, está na minha mão, está em meu poder. Nós estávamos na mão sob o poder do diabo. Correto ou não estávamos? Estávamos ou não estávamos? Nós estávamos sequestrados, estávamos do outro lado, nas mãos do diabo. E olha que quem é sequestrado não gosta de ficar na mão do sequestrador, não, irmão. Quem é sequestrado não gosta de ficar na mão do sequestrador. Mas como nós vivíamos no pecado, parece que o pecado era saboroso. Nas mãos do diabo e fazendo só o que o diabo gosta.
atendendo às concupiscências e os desejos da carne, fumando, bebendo, prostituindo, adulterando, mentindo. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Mas aí, quando o sequestrador sequestra, ele diz: eu quero R$1 milhão. Se, então, aquilo der tudo certo, o resgate é pago. O resgate é pago. Mas quando o resgate é pago, aquela pessoa, então, além de estar na mão do inimigo, na mão do sequestrador, além de ter pago o resgate, essa pessoa agora vai ter que tratar com psicólogo, vai ter que tratar com psiquiatra, vai ter que tomar remédios controlados. Ele não terá aquela vida mais. Mas quando Deus nos arrebatou da mão do diabo, é agora que nós vivemos. Oh, Deus! Aquela vida que nós pensávamos que era vida, não era vida. Deus, quando nos arrebatou da mão do diabo, do mundo, das coisas do mundo, agora sabemos o que é vida. Amém? Sim. Sim. A Bíblia diz que ele veio dar a sua vida em resgate ao mundo. Quem já leu isso na Bíblia? Amém. Em resgate, pagar o resgate. Nós estávamos na mão do diabo. E ele veio pagar o resgate. Ele veio pagar o resgate. E ele pagou com a sua própria vida. Não é que o diabo exigiu isso. Presta bem atenção. Quem exige o resgate de sequestro são os sequestradores. Mas quando nós estamos na mão do diabo, além do outro abismo, não foi o diabo que disse: ó Deus, eu te devolvo seus filhos, mas pagando com vida. Não foi o diabo que exigiu isso. Não foi o diabo que exigiu de Deus: ó, paga com a sua vida que eu devolvo eles. Não, não foi. Não foi o diabo que exigiu esse resgate. Foi Deus que colocou Ele mesmo nisso. Amém, irmão? Ele mesmo se ofertou. Ele mesmo foi a oferta. Ele mesmo voluntariamente. Amém, irmão? Se ofertou com uma oferta única. Uma oferta única. Quando Deus se ofertou, o diabo pensou o seguinte: aqueles anjos que eu não trouxe de lá para cima, de lá de cima para baixo, deve ser que é algum que vem. Deve ser algum que vai vir, ou talvez aquele outro que eu fiquei ali, que não quis vir para o meu grupo e tal. Pode ser ele que vem. Mas aí quando Deus chegou, agora não tem jeito não, quem veio foi ele mesmo. Os irmãos estão entendendo? Aí está. Deus veio, Ele mesmo veio e pagou o resgate. Mas o resgate que Ele mesmo colocou. Não foi Satanás que exigiu. Não foi Satanás que exigiu aquela vida. Foi Deus que deu de si mesmo. Amém, irmão? Amém. Deus deu de si mesmo. Deus deu de si mesmo para mostrar o seu poder, sua majestade, para mostrar para você. Isso foi uma prova para mostrar para mim e para você que Ele nos ama. Amém. Você sabia disso, que a morte de Jesus foi mais para provar que nos ama? Amém? Amém. Você sabia disso? Você sabia que a morte de Jesus não foi para provar para o diabo, foi para provar para nós que Ele nos ama. Glória a Deus. Amém. Porque Deus não morreu pelo diabo, Deus morreu por nós. Amém. E quando alguém morre por outra pessoa é porque ama demais. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Por isso que nós batizamos nesse nome. Glória a Deus. Amém. Né, irmãos? Por isso que nós batizamos nesse nome. Fazemos tudo nesse nome. Por isso que cremos que esse nome é o nome de Deus. Por isso que tudo que é feito nesse nome. Então, Deus esteve aqui na terra, na forma de um homem. As minhas palavras são espírito e vida. Então, Deus esteve aqui. Por isso que esse acontecimento de Deus vir aqui na terra é chamado de grande mistério. Quem está entendendo? Amém. Por isso que esse acontecimento, essa finalidade de Deus vir aqui na terra é chamado de grande mistério, ou grande mistério de Deus revelado. Amém. Sem dúvida alguma, diz a Bíblia, é um grande mistério. Deus se manifestou em carne.
primeiro visto dos anjos, quando nasceu. Depois pregado aos gentios, crido no mundo e depois recebido na glória. Amém? Vamos cantar aquele corinho. Eu amo, porque primeiro Ele me amou. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação. Todos, até a próxima reunião, se o Senhor assim Deus permitir. Deus abençoe. Muito obrigado.